Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Direito à Adoção, tem a honra de recebê-los para o webinar Voz Processual, Aspectos Jurídicos da Representação Jurídica de Crianças e Adolescentes em Acolhimento Institucional. Antes de darmos início a este webinar, gostaríamos de passar algumas informações referentes à utilização desta plataforma. Pedimos a gentileza de se atentar ao nome registrado para acesso ao webinar. Para que o certificado de participação seja confeccionado e enviado posteriormente, necessitamos que o nome e sobrenome estejam corretos. Reiteramos que este evento está sendo gravado e que posteriormente estará disponível no canal da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo no YouTube. Senhoras e senhores, o Dr. Hélio Ferraz de Oliveira, advogado e membro da Comissão de Adoção da OAB São Paulo, representando neste ato a presidente da Comissão de Direito à Adoção, doutora Mônica Cristina Aparecida Lima Molica, procederá à abertura deste webinar. Prezados, é um prazer estar com todos nessa tarde, nos reinventando nessas plataformas digitais. Eu queria dizer em nome da Comissão de Adoção que é um prazer tê-los presentes nesse importante debate. Agradecer a presença dos nossos palestrantes que vão ser apresentados agora na sequência e dizer que estamos empolgados com a possibilidade de discutir um tema tão importante. Então, sejam bem-vindos a todos. Senhoras e senhores, participam deste webinar os seguintes palestrantes. Doutora Solange Palma Torelli, advogada, presidente da ONG ABCD Nossa Casa e membro da Comissão de Direito à Adoção da OAB São Paulo. Temos também como palestrante o excelentíssimo senhor Reinaldo Sintra Torres de Carvalho, desembargador e coordenador da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de São Paulo. Doutor Ricardo Albuquerque, psicólogo, supervisor técnico da ONG ABCD Nossa Casa e membro colaborador da Comissão de Direito da OAB São Paulo. Senhoras e senhores, com a palavra, o Dr. Hélio Ferraz de Oliveira, membro da Comissão Estadual de Adoção da OAB São Paulo, para a condução dos trabalhos. Queridos participantes, é muito bom estar aqui hoje com vocês, né? Como falei há pouco, nos reinventando nessas plataformas digitais e tentando manter a vida no máximo da normalidade, mesmo diante da pandemia que assola o nosso país. É um prazer discutir esse tema com vocês. Queria dizer que é uma honra dividir essa mesa com o Dr. Reinaldo, com a Solange, com o Ricardo. Pessoas que são batalhadoras e incansáveis em prol da criança e do adolescente. O Dr. Reinaldo, hoje ocupando uma posição de destaque na Coordenadoria da Infância. E trazer à discussão realmente a questão da voz processual da criança e do adolescente. E essa é uma bandeira que eu já levanto há algum tempo e eu sei que alguns juízes também têm levantado e eu acredito que seja muito importante a gente trazer à cena justamente essa discussão e a minha proposta é atuar muito mais nessa palestra, nesse nosso webinar, como sendo um facilitador e um interlocutor entre os três palestrantes que têm muito a acrescentar aí em relação a esse assunto. A problematização em relação ao direito da criança e do adolescente e a representação processual é algo que é bastante discutido, principalmente no judiciário argentino. A gente tem algumas discussões em relação ao tema no judiciário londrino e sempre pautando na questão do melhor interesse da criança, pautado ali na Constituição Federal no artigo 227, e preocupados sempre com o melhor interesse da criança dentro dessa voz processual, inclusive. O principal ponto que a gente tem à discussão, e eu sempre costumo fazer uma comparação, se a gente for pegar o direito da criança e do adolescente comparado com qualquer outro processo de direito civil, principalmente quando a gente fala na questão da criança e do adolescente acolhido institucionalmente, a gente percebe que, apesar de serem eles os titulares do direito perseguido, muitas das vezes no processo judicial acabam se tornando mero objeto da ação. Apesar de ter o Ministério Público ali representando os seus interesses, o Ministério Público exerce um munus próprio, de fiscal legem, ele atua em nome próprio e não em nome da criança.
Então, justamente a nossa proposta é trazer à baila essa discussão, justamente trazendo um olhar do ponto de vista do judiciário, através do Dr. Reinaldo, do ponto de vista do acolhimento, através da doutora Solange, do ponto de vista da psicologia, através do Dr. Ricardo, sempre com a preocupação justamente dessa ótica menorista, né? O melhor interesse da criança como sendo um agente a ser tutelado pelo Estado, pelos atores desse cenário dentro do processo judicial, buscando realmente que a criança tenha o seu melhor interesse reconhecido. É uma questão bastante polêmica, mas que eu acho que é um momento bastante oportuno aproveitarmos aí essa semana da adoção, com a possibilidade realmente de trazer a debate novos temas que são tão próximos e tão necessários dentro desse processo como um todo, né? A nossa dinâmica, ela vai participar, né? Ela vai seguir primeiro com a palavra da doutora Solange, falando pelo acolhimento institucional, depois o doutor Reinaldo, falando um pouquinho sobre a ótica do Poder Judiciário, finalizando com o doutor Ricardo, e aí, posteriormente, trazendo as perguntas e respostas que forem apresentadas por vocês, para que a gente possa realmente discutir e esgotar o tema ao máximo possível, né? Mesmo sabendo que é impossível que a gente esgote. Já antecipo pedido de desculpas se de repente aparecer um gato passando atrás, um cachorro latindo. A gente está se reinventando, né? E todo mundo se adaptando em casa da melhor maneira. Mas eu acho que faz parte, né, dessa nova fase que a gente está passando. Em relação à temática, inclusive tem uma gatinha ali atrás na cortina. Entrando mais profundamente sobre justamente essa temática da representação processual, toda vez que eu tenho a oportunidade de discutir o tema e falar mais aprofundadamente em relação ao direito da criança e do adolescente, eu costumo estabelecer um quadro comparativo, né? Então, em que eu pego, por exemplo, uma colisão de trânsito e comparo com um processo de adoção acumulado com destituição do poder familiar. Então, assim, de um lado, na colisão de trânsito, a gente tem a vítima, né, a pessoa que sofreu o acidente. Do outro lado, a gente tem a pessoa que causou o acidente, cada uma tentando provar o seu lado e o eventual dano a ser reparado. Do outro lado, no processo de adoção acumulado com a destituição, a gente tem ali um ator, a família adotiva, buscando a destituição, acumulando com a adoção, se for o caso. E do outro lado, a família biológica tentando preservar o vínculo já estabelecido. E nos dois cenários, né, tanto no processo da colisão de trânsito quanto no cenário do processo adotivo, o objeto da ação acaba sendo, de um lado, o carro abalroado, né, o reparo do carro abalroado, e do outro lado a gente tem a criança. Quando, na verdade, quando a gente pega a nossa carta master, né, a nossa carta máxima, a nossa Constituição Federal, a gente fala que ela é a titular do direito perseguido. Então, como que a titular do direito perseguido é, no âmbito do processo judicial, reduzida a um mero objeto, né? Sempre respeitando e entendendo que todos os atores ali dentro buscam a preservação do seu melhor interesse, mas no meu humilde entender, pelo menos, essa representação ela passa a ser essencial justamente como uma forma de preservar aí essa criança e esse adolescente em relação ao direito tutelado como um todo. Muitas das vezes, a melhor opção para a criança ela não se resume dentro daquele processo de adoção acumulado com destituição. Pode ser uma terceira opção, uma quarta opção, ou às vezes essa criança ainda não foi aproximada, ela está em acolhimento, e ter um advogado a representando poderia possibilitar que esse processo caminhasse com talvez um pouco mais de celeridade. São questões aí que é bastante interessante que a gente trabalhe sobre a ótica do acolhimento, sobre a ótica do judiciário, sobre a ótica da psicologia, tentando entender realmente qual que é o melhor cenário para a representação processual dessas crianças, né? Eu falei um pouquinho agora no começo, depois, no final, depois da palavra dos três, eu pretendo aí dar uma emendada, trazendo realmente as minhas conclusões em relação a isso. Então, nesse primeiro momento, eu já abro a palavra para Solange, né, que vai trazer aí um pouco e nos abrilhantar um pouco com o seu conhecimento técnico, tanto da parte jurídica quanto da parte do acolhimento institucional, e engrandecer essa nossa discussão realmente, trazendo à baila essa possibilidade da representação processual. E, Solange, a palavra está contigo. Obrigada, Hélio. Boa tarde, doutor Reinaldo, meu amigo psicólogo Ricardo, você, meu querido amigo também.
da comissão e de grandes lutas que estamos tendo durante todos esses anos que estamos na comissão, tentando fazer alguma coisa pela criança. Hoje eu ainda sinto com as pessoas, quando converso, que elas não têm ideia do que é uma casa de acolhimento. Ainda não têm. Elas baseiam-se ainda que essas casas de acolhimento eram os antigos orfanatos. Chegou até uma vez uma pessoa me perguntar: vocês têm uma portinha para colocar a criança? Para colocar a criança e a gente entregar? Eu falei: você está falando da roda dos expostos? Não, isso já acabou há muito tempo. Isso não existe. Já foram muitas as políticas que preservaram o direito da criança. Começaram lá com os jesuítas, os primeiros educadores, depois tivemos os códigos, onde as crianças eram os menores abandonados, né? Hoje nós podemos falar que as crianças são acolhidas nesse local, onde não temos mais 300 crianças lá dentro, como os antigos orfanatos, né? O primeiro orfanato, por exemplo, de Sampaio Viana, né? Que tinha 300 e poucas crianças, e dos jesuítas, das freiras, que eram bastante. Hoje não. Eu acho que nós tivemos uma evolução bastante grande com a Constituição Federal, no artigo 227, onde ela nomeia o interesse da criança sempre em primeiro plano. Depois, em 1990, com o ECA trouxe para nós um alento para que se pudesse cuidar da criança um pouco melhor. Entretanto, o que eu vejo, Hélio, doutor Reinaldo, que depois fale alguma coisa, eu sinto, junto com o meu amigo psicólogo, já há 20 anos, nós já estamos na nossa ABCD, nossa casa, há 20 anos, e durante esses 20 anos nós percorremos um caminho muito grande. No início, só para vocês terem uma ideia, até eu não imaginava o que era uma casa de acolhimento, um abrigo. Realmente, com 10 casais, fundamos a casa, onde o doutor Reinaldo, pela primeira vez, foi na doutor Paulo Vieira. Ele nem deve estar lembrado, porque isso foi no ano 2000. E a intenção da gente era que as crianças ficassem conosco, 10 crianças apenas, nós sempre éramos particulares, e nós a levaríamos até a universidade, ao trabalho e etc. Essa era a nossa intenção. Mas, com o tempo, o que aconteceu? Nós começamos a observar que a criança, ela não era feliz lá dentro. Ela queria estar, nem que fosse debaixo da ponte, ela queria estar com os pais. Então, nós começamos a ver qual era o melhor para essa criança. Não era já nós ficarmos com as crianças e tentarmos levá-la até o final, ou ir para uma adoção, etc. e tal. Não, não. Nós tínhamos que ver qual era o melhor interesse da criança. E o melhor interesse da criança era ficar com os pais. Então, nós expandimos o nosso trabalho para também cuidar dessas famílias, observando o ECA. Então, começamos a cuidar dessas famílias, trazê-las junto conosco, darmos oportunidades a elas de trabalho e verificamos que muita deu certo. Nós temos famílias e mães que hoje já compraram o seu apartamento, já fizeram faculdade, as crianças cresceram, hoje as crianças de 2 anos já estão com 22, outras com 24, 26, constituíram novas famílias. E o que é mais importante, no nosso propósito da nossa associação, que é semear sonhos para transformar o amanhã, a gente pensou, como é que vai ser isso? Essas crianças que tornaram-se adultos e hoje têm famílias, e que eu sou vovó de vários já agora, são vários, viu, Hélio? Não é só você, não, eu tenho muitos netinhos também já dos nossos adolescentes que cresceram. Foi muito interessante, porque aqueles que cresceram no abrigo, hoje SAICA, eles constituíram uma família diferenciada, eles mudaram a história deles. Então, aquele propósito de preservar o sonho deles para que transformasse o amanhã, a gente conseguiu, porque hoje eles tinham uma nova história.
Isso foi interessante. Foi interessante trabalhar com as mães, foi interessante esse período todo, porém, a gente sempre teve uma dificuldade. Uma dificuldade por quê? Porque nós trabalhamos direto, as crianças vêm da vara da infância, né? E lá nós temos o nosso Ministério Público, que ele cuida das crianças, ou dos deveres que ele acha que deve cuidar. E temos também o setor técnico, assistente social e psicólogas, que também tentam cuidar da melhor maneira delas. Mas a gente sabe que o número de processos que eles têm são bastante grandes. E aí, então, há essa dificuldade. Então, cabe a nós, na casa de acolhimento, a gente gerir isso para que consiga que esse pessoal trabalhe junto conosco. E muitas vezes isso não acontece. Eu não posso me queixar da nossa associação. Nós, como associação há 20 anos, temos uma boa parceria com o Fórum. Então, somos ouvidos. Mas a maioria dos abrigos não são. E se não são, as crianças também não são. Em algumas das audiências que eu presenciei, eu tive até um impasse. Por quê? Isso vai muito com o que o Hélio comentou agora, abrindo a nossa voz processual, que nós temos lá, para defender, nós temos o Ministério Público, temos a assistente social, temos psicólogo, e na audiência aparece também a defensora pública. Essa defensora pública, que vem defender os direitos da família, que eu também acho que deve, nós lutamos na BCD pela família, tanto que temos pessoas lá trabalhando conosco, seletistas, elas teriam que ter um cuidado maior, porque às vezes elas escutam somente o que a família fala, mas não escutam o que a criança quer. E às vezes eu vejo a criança como sendo um bibelozinho para cá e para lá, para cá e para lá, e para cá e para lá. E eu fico bastante aborrecida com isso, mas é como eu disse, nós temos assim uma boa parceria, ainda temos, nós como a BCD Nossa Casa. Hoje nós não somos mais uma associação somente particular, hoje nós temos 2 convênios também, porque eu acho que não dá para colocar os ovos na mesma cestinha. E temos os nossos parceiros, que são as empresas. Então, dá para que a gente possa ter um sucesso maior. Hoje, já pela 2ª vez, ganhamos como as melhores ONGs. Estamos ainda no páreo agora para 2019, 2020, né? Para 2020, para ser classificada entre as 10 melhores. Estamos lutando para isso, mas porque na minha cabeça e na cabeça da nossa equipe, do nosso time, dos nossos líderes, nós temos que trabalhar para a criança, é o sonho dela. Então, nós temos que defender e temos que dar voz a ela o tempo inteiro. Eu acho primordial, eu não vou ser longa, não, até depois a gente pode debater mais à frente, né? Eu acho primordial, como nessas casas de acolhimento, nesses SAICAs, já existe a figura do assistente social, do psicólogo, que deveria ter o do advogado. Faz muita falta o advogado nessas casas, para todos os efeitos, vocês não têm ideia. Hoje a gente coordenando também vários outros abrigos, com palestras, com organizações, a gente vê a dificuldade que eles têm de poder ter uma governança, uma gestão, um plano de comunicação, tanto com eles como com as pessoas que nós somos parceiros, eles têm muita dificuldade. Então, se a gente tivesse também um advogado trabalhando para a nossa criança, ouvindo a nossa criança também, defendendo o seu interesse, não fazendo com que ele fosse somente um bibelô que vai, leva para casa e depois, olha, não gostei, não deu certo, eu estou devolvendo. Nós tivemos crianças que foram devolvidas 4 vezes. Vocês calculam o prejuízo que isso deu? Elas cresceram, foram adolescentes e hoje estão sozinhas. Elas não conseguiram.
Olha o problema que tem isso, que todo mundo deveria pensar mais, é que nesse problema da criança, escutar, de aumentar os vínculos. Eu sei que com a nova lei da adoção, já que não é tão nova assim mais, né? Mas existem prazos para isso tudo. Mas eu vejo que muitas crianças crescem nos abrigos. Crescem. Eles começam com meses, apesar da lei dizer que não pode, eles crescem. Então, quando eles chegam na idade de 10 anos, eles já são adolescentes. Nós estamos trabalhando bastante para essa adoção tardia também, mas a dificuldade ainda é bastante grande, porque as pessoas habilitadas, eles preferem bebês que vão até 3, 5 meses e clarinhos. Hoje, a nossa população, pelo menos na nossa associação, é mais da raça negra. E nós já estamos com vários adolescentes que cresceram lá. Então, nós temos que fazer transformar esse amanhã deles e esses sonhos deles. Então, já colocá-los a trabalhar como menores aprendizes, já começarmos a ajudar em tudo quanto for escola, procurar padrinhos, não necessariamente que os leve para casa ou outra, mas que os ajude, que os ouça, que deem força a eles, como psicólogos, na psicologia, porque o trabalho também de colocar todas as crianças em psicologia é muito diferente, porque nós não temos. Nós teríamos que ter profissionais pagos, e não é toda organização que consegue isso. Então, é meu neto que apareceu, nós estamos em casa, é assim agora. Mas, então, eu vejo que realmente é um problema. E, Hélio, eu estou com você e estou com qualquer pessoa quando a gente tem que lutar pelo melhor interesse da criança. Eu estou vendo aqui uma pergunta, eu posso responder ou eu aguardo? Aqui está, doutora Solange. Pode como responder. o atual cenário econômico no país, com todas as dificuldades que tínhamos antes da pandemia, como podemos assegurar todos os direitos fundamentais previstos no artigo 227 da Constituição Federal, dentro de uma instituição de acolhimento, sobretudo no que tange a cultura, educação e lazer? Excelente pergunta. Com essa pandemia, o que aconteceu? Nós temos vários projetos lá, não é só o nosso abrigo, nós temos também um centro da criança e do adolescente, onde essas crianças também frequentavam e que hoje não podem frequentar. Estão todas realmente confinadas dentro de uma casa. Infelizmente, nós não pudemos deixar mais visitas, porque nós temos voluntários que fazem um trabalho maravilhoso e que hoje eles estão fazendo um trabalho também da mesma forma que nós estamos aqui com vocês, contando histórias, dando aulas também online. A própria escola também está dando aula online e nós colocamos educadores para que pudesse ajudar, porque está bem difícil para eles. É uma realidade que as crianças são analfabetas e eles crescem analfabetos. Eu não sei como é que isso não é enxergado no mundo. Não é possível que não verifiquem que as crianças saem do centro da criança e do adolescente ou do primeiro fundamental e segundo analfabetos. E haja vista o que está acontecendo nos Enems e nas faculdades. Então, é assustador isso, é bem assustador. Então, eu sempre digo, pelo amor de Deus, vamos cuidar da educação agora, porque essas crianças são as que irão governar daqui a 40 anos. Como é que vai ser isso? Então, esse confinamento da pandemia não é fácil, nós temos que trabalhar bastante os nossos educadores, eles estão lá, tem toda uma profilaxia, que vocês não têm ideia de como é aquilo, e graças a Deus, até agora, todos estão bem. Continuamos com aulas online, temos voluntários de contando história, de bolando história, de ajuda à criança nas aulas, que estão presentes também online e estamos ajudando. Agora, o lazer que eles tinham, esse eles já não estão tendo mais, de poder sair como eles saíam, a teatro, a cinema. Agora ainda não. Então, mas eles podem, sim, temos uma pessoa que os leva a visitar museu online também.
E a gente está tendo várias plataformas também. Vamos visitar o museu tal, e vamos o catavento, vamos visitar isso, e vamos entrando e vamos ver o que tem lá. E depois apresentamos discussões. É isso que nós estamos fazendo. A Tatiana tem outra aqui. É melhor eu passar para outro? Doutora, como está a empregabilidade pela lei da aprendizagem? Os alunos encontram vagas? As empresas estão se envolvendo, cumprindo as cotas? Olha, nós temos parcerias com várias empresas. Então, como eu falei no início, a gente cuida, a nossa bandeira é a educação e, principalmente, é a criança, é o melhor interesse dele e o melhor interesse do adolescente. A gente briga e luta muito por isso. Quando eles saem de lá aos 17 anos e 11 meses, eles já saíram empregados e 3 já agora que acabaram de sair já estão fazendo faculdade também. A gente tem parceria com as empresas. E muitas estão observando isso. E nesse tempo da pandemia, a solidariedade aumentou muito. Esses meses que nós temos na pandemia, eu vou ser franca para vocês que nós paramos com os nossos projetos. Ganhamos salas de internet, de TI, de tecnologia da informação, ganhamos salas de música. Hoje nós temos uma parceria com a Baquiana, do João Carlos Martins, que também está parada nesse momento. E o que nós estamos fazendo agora? Nós estamos dando comida para 400, 500, 600 famílias que nós atendemos lá entre o nosso centro, o Centro da Criança e do Adolescente. Então, são 3 meses que nós estamos cuidando das crianças para que não falte alimentação. Então, além de não faltar essa alimentação, os nossos educadores do Centro da Criança e do Adolescente, eles fizeram um grupo, todos juntos somos forte, onde eles estão dando também as oficinas por meio de online. É isso, deu para esclarecer um pouco? E eu termino a minha fala dizendo o seguinte: não vamos continuar achando e fechando as portas às nossas crianças. Vamos tentar escutá-las. Eu acredito que o Ricardo poderá, na fala dele, dizer muita coisa boa de coisas que aconteceram lá na nossa associação e que a gente escutou o que as crianças falaram e deu certo. E deu certo. Então, eu rogo, eu prego que a gente dê uma atenção maior para a criança, uma maior atenção à educação nesse país, porque essas crianças que estão abrigadas é o futuro do nosso país, essas crianças que vivem na rua é o futuro do nosso país e nós precisamos fazer alguma coisa. E ainda peço que, para uma boa casa, uma boa ONG funcionar, é necessário não ter só voluntários. Nós temos a nossa comissão é voluntária lá no nosso abrigo. Então, eles ajudam muito a verificar processos, ver como é que está e etc. e tal. Porém, isso é nossa. E as demais? Qual é o problema de nós podermos ter um advogado em cada ONG para ajudar essas ONGs a crescerem também? E que um dia, quem sabe... Olha, gente, eu tenho um trabalho voluntário desde criança, por causa da minha avó, que era assistencialista, por causa do meu pai, que era educação, teve 4 escolas, e eu aprendi educação, que nós tínhamos que ficar sempre tentando. Eu estou achando que não é fácil, mas nós vamos, até o nosso final, nós vamos rogar por isso. Obrigada, e o que vocês foram perguntando, depois a gente vai falando. Espero ter respondido as perguntas. Um beijo a todos. Obrigado, Solange, sempre muito lúcida nas suas colocações, trazendo um engrandecimento com esse olhar do acolhimento institucional, né? Agora eu abro a palavra para o Dr. Reinaldo Sintra, que vai trazer aí a visão do Tribunal de Justiça, a visão de magistrado, a visão hoje como coordenador da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, engrandecendo também a nossa discussão. Boa tarde, Hélio. Boa tarde, doutora Solange, ao Ricardo, a todos os participantes desse evento. Queria agradecer especialmente a doutora Mônica Molica pelo convite, né, pela honra de poder participar de um evento da OAB, um evento tão importante, ainda mais em momentos como o presente, né?
Antes de adentrar exatamente ao assunto, só queria me dirigir à doutora Sandra Solange, dizendo que eu nunca esqueci a minha visita ao ABCD, quando pertencia à Lapa, hoje eu não sei se continua pertencendo à Vara da Lapa, e dizer que eu fiquei muito surpreso com a qualidade prestada naquela época. Eu estava pegando, foi o meu começo na área da infância e juventude, e lembro que foi o meu primeiro contato, um trabalho que vocês faziam lá que me impressionou demais, que era as crianças reconstituírem a sua história e construírem a sua história enquanto presentes no acolhimento, ou seja, fazendo com que elas se sentissem pessoas, né? Porque sem passado a gente fica perdido no mundo, né? E vocês faziam um trabalho espetacular, acho que era com a ONG Fazendo História, né? No princípio também. Isso me impressionou demais, a qualidade prestada naquela época, tenho certeza que melhorou muito com o passar do tempo. Bom, o tema que me propuseram é um tema muito difícil de abarcar, uma vez que não temos uma legislação que defina exatamente o que seria a participação de um advogado ou curador, né, da criança dentro do sistema judicial, na defesa de seus interesses. É uma ideia que vem de longa data, acho que é uma ideia que precisa ser muito bem pensada e precisaria dela existir um comando legal para delimitar áreas de trabalho, né? Nós temos um Ministério Público que ele exerce a função de curador das nossas crianças e adolescentes, acolhidas ou não acolhidas, né? E eles exercem um trabalho simultâneo, que é o de ser autor de ações, normalmente e principalmente contra as famílias, né? E se a gente for pensar que as famílias não podem ser de antemão responsabilizadas, que as famílias precisam do apoio que a doutora Solange mencionou aqui, que nem toda criança deve ser afastada da sua família, mas sim prestigiada para que ela possa retornar a essa família após um preparo. Nunca esquecendo que a adoção não é a primeira solução para uma família que tem dificuldades dentro da sua manutenção, da sua forma de relacionamento, na sua capacidade de paternagem e maternagem, né? Então, é preciso que haja essa delimitação. O problema que a doutora Solange citou com a Defensoria Pública é um problema recorrente. A Defensoria ela tem uma posição muito firme, muito forte na preservação dos vínculos da criança com a família biológica, nisso entendendo a família extensa. E isso faz com que ela lute com todas as suas forças para evitar a destituição do poder familiar e a colocação das crianças em família substituta. É realmente uma situação bastante complexa dentro do processo, porque a Defensoria exerce essa sua função, essa sua política em defesa da família de uma forma muito aguerrida e muito competente. E isso, às vezes, cria uma distorção muito grande, né? Porque a ideia de que a criança deva sempre permanecer com a família impede, eventualmente, com as lides judiciais, que essa criança possa ter uma oportunidade, ainda com uma idade mais favorável, para ser incluída numa família substituta. Eu penso que o Estatuto, ao determinar que o guardião, que o diretor da casa de acolhimento, ele é um guardião judicial, e como guardião ele pode e deve exercer todos os seus esforços em defesa do direito da criança que está sob sua guarda. É uma guarda compartilhada com o Poder Judiciário, mas ele é o guardião. Ele representa a criança em termos de saúde, em termos profissionais, e ele tem a sua função, e eu não vejo impedimento que um advogado nomeado pelo guardião possa, eventualmente, ingressar em juízo dentro do processo ou até com outro tipo de procedimento
para defender aquilo que ele entende ser o direito da criança. Essa figura que eu estou falando não é uma figura muito aceita. Ainda temos uma visão dentro do sistema de justiça que o abrigo ele exerce a função de cuidar, e esse cuidar não entra na esfera do sistema de justiça. É um cuidar de alimentação, de educação, de lazer, de preparação para a vida, ou seja, é uma proteção dentro da parte protetiva. É redundância, mas seria isso. E o sistema judicial ele fica por conta do sistema de justiça, Ministério Público, Poder Judiciário, Defensoria Pública ou os advogados que eventualmente militem na área. E isso gera, eventualmente, ou infelizmente, com alguma constância, uma discordância dentro do sistema de justiça, porque o sistema de justiça ele é, por essência, litigioso, né? As pessoas defendem pontos de vista normalmente antagônicos, e isso faz com que as coisas se prolonguem, as coisas fiquem caminhando dentro da morosidade, infelizmente, que o Poder Judiciário tem. Os escapes legais que foram feitos, né, e aceitos como a colocação de uma criança no início de uma ação de destituição em uma família que pretende adotar, a possibilidade de um processo de adoção pendente recursos aos tribunais superiores, são válvulas de escape que eu entendo muito perigosas e não resolvem efetivamente o problema, né? Como foi dito, uma criança que vai para uma família e é devolvida por algum problema de falta de adaptação da criança, falta de adaptação dos adultos, uma incompatibilidade de gêneros, gera um prejuízo monstruoso, né? É mais uma morte afetiva que essa criança vai ter que lidar no futuro, né? E essas agilizações que a lei acabou propondo levam a uma insegurança, porque pode haver uma mudança na decisão por um tribunal superior e a família que recebeu para adoção tem que devolver essa criança porque foi uma entrega, entre aspas, condicional, né? Dependendo ainda de um futuro. Nós temos experiências aqui em São Paulo que as informações são bastante exitosas da nomeação de advogados dentro dos processos de vara da infância para defender os interesses da criança, como uma função muito próxima de um curador. E os colegas que têm tido essa postura, eles têm dito que tem funcionado, que isso tem ajudado no andamento do processo e na escuta da criança. O Estatuto ele prevê uma série de formas de escuta da criança, de a sua participação dentro do processo, mas são participações pequenas e não jurídicas, mas sim uma oitiva para se levar ou não em consideração aquilo que ele pretende. Não existe ninguém que brigue por aquilo que ele gostaria que acontecesse, né? É uma exposição do seu sonho, do seu desejo para o juiz, para o promotor e para quem defende a família biológica. Eu penso que a gente precisaria pensar de uma forma bastante técnica com relação à participação de uma terceira pessoa dentro do processo. Nós já temos um processo que, por questões diversas, ele não consegue ter a velocidade que o legislador gostaria, né? Eu sempre gosto de dar o exemplo de todo um trabalho que antecede a destituição do poder familiar, que é a verificação ou o apoio a ser dado à família biológica. E o nosso sistema de saúde, o nosso sistema social, ele é muito deficitário, né? Eu sempre dou o exemplo de uma mãe que tenha tido um filho e esteja em uma depressão pós-parto, que precise de uma assistência psiquiátrica. Quantas unidades de saúde tem psiquiatra à disposição? Quanto tempo demora uma consulta a ser marcada? Quanto tempo demora um retorno a ser marcado para um eventual controle de medicação, né?
O Ricardo, melhor do que eu, pode responder essa pergunta, né? O remédio que se dá para uma pessoa com depressão, que é uma coisa normal, não é nenhuma excepcionalidade, não é nenhuma doença absurda, precisa de um controle. Se dá a medicação e se acompanha, né? Se a gente tem a ideia de que uma consulta com o psiquiatra demora aí de 3 a 4 meses, se não houve alteração, para ser marcado, e um retorno demora a mesma quantidade de tempo, essa demora do processo acaba sendo por essa falta de apoio. O juiz não pode decidir sem que haja um retorno do psiquiatra de que o remédio fez efeito, que aquela mãe tem condições de exercer a maternagem e a maternidade, ou ela realmente não tem, apesar de não se encontrar mais em um estado depressivo. Então, essa demora, ela é natural e é uma falha do sistema como um todo. O sistema protetivo dando suporte para o sistema judicial. Uma terceira pessoa pode, eventualmente, no interesse da criança, conseguir agilizações dentro do sistema de proteção que, eventualmente, o juiz e o Ministério Público não têm essa facilidade ou não têm o tempo necessário para isso. Da mesma forma que o setor técnico, né? Existe uma grande discussão do setor técnico que o técnico não exerce atividade fina do Poder Judiciário, que é o julgamento, é tocar o processo, né? Jogar os papéis em sequência para eles irem para frente. Então, a defasagem no custo do técnico é muito elevado para o tribunal. A gente vive brigando, vive solicitando e correndo atrás para a contratação de novos técnicos. Infelizmente, a gente não tem conseguido que o tribunal tenha verba suficiente para contratar escrevente, contratar técnicos de contabilidade para as contadorias e contratar também o assistente social e o psicólogo. Vivemos fases melhores e fases piores, mas com certeza é deficitário todo o apoio logístico interdisciplinar dentro do tribunal com os nossos técnicos. De qualquer forma, apesar de todos esses problemas que são do conhecimento de todos vocês, tanto na área da infância, que eu acho que ela tem um problema maior, que é a necessidade interdisciplinar, como área civil, área criminal e todas as outras. Mas eu acredito que a ideia de ter um advogado para criança, eu acho que ela tem. O doutor Hélio foi muito certeiro, né, ao pontuar que a criança no processo, dentro da vara da infância, infelizmente, muitas vezes, ela acaba sendo tratada como um objeto, como alguém que não tem o direito, né? O direito é discutido entre o Ministério Público e os pais da criança, sem que ela efetivamente possa se defender ou possa dizer aquilo que ela quer. Da mesma forma que a ideia geral é que toda criança quer ser adotada e o Ministério Público vai entrar com ação de destituição e o processo vai correr, e essa criança, no futuro, depois, quando o processo acaba, ela não tinha, em momento algum, interesse, ou era um interesse romântico e não efetivo de ser adotada. Gastou-se tempo, foi um desgaste muito grande para essa criança e o problema não se resolveu como nós, adultos, acreditávamos que deveria ser, porque na nossa cabeça toda criança quer ter uma família, toda criança quer ser cuidada, mas não necessariamente toda criança deseja uma família substituta. Pode ainda essa criança ter a esperança e a vontade de manter os vínculos com a sua família biológica, por mais complicada que essa família seja. Tendo alguém que tenha capacidade, que tenha disponibilidade de conversar efetivamente com essa criança ou esse adolescente para saber aquilo que ele deseja, aquilo que ele pode fazer para acelerar o alcance ou o momento desse desejo ser alcançado, eu acho que é muito importante, acho que é alguma coisa que a gente tem que pensar. Mas eu acho que não é só um ingresso e a permissibilidade de um juiz ou outro
de aceitar ou de nomear um advogado para a criança. A institucionalização da representação da criança dentro do sistema de justiça, dentro do processo, acho que demanda uma regulamentação que seja bem feita, que seja muito cuidadosa, para que a gente, ao invés de ajudar criando um canal a mais de participação, de agilização, a gente não cria um canal a mais de complicação dentro do nosso sistema processual, já tão complexo, já tão emaranhado, já tão difícil de se tocar, né? Algumas pessoas dizem que nós, advogados, estudantes, militantes na área do direito, esquecemos o direito substancial, né? Hoje a gente vive do direito processual, que não é o fim do processo. O fim do processo é o direito material, mas que a gente lida e trabalha só na parte processual, discutindo picuinhas de formalidades e coisas assim. Então, é preciso muito cuidado. Eu acho que a ideia é boa, mas ela tem que ser uma ideia bem pensada, bem sopesada, para que a gente crie um instrumento útil e não um instrumento que crie dificuldades, né? Acho que a gente já teve grandes ideias e que a gente até hoje, depois de tantos anos, não conseguimos implantar, né? Como conselhos tutelares, que a gente acredita, eu pessoalmente acredito que foi uma grande sacada do legislador, acho que foi uma ideia excepcional dele, mas que infelizmente nós não temos do conselhos tutelares o apoio ou a execução do trabalho que lhes cabe da forma devida, né? Houve uma distorção, houve uma série de problemas com relação a isso. Acho que a gente tem que pensar bem, mas eu acho que é uma ideia a ser discutida, a ser debatida, e acho que tudo me leva a crer que essa ideia vai vingar de uma forma ou de outra, ou pela atuação dos magistrados, né, nomeando curadores dentro do processo para as crianças que têm ali o seu direito discutido pelos adultos, ou por uma intervenção, ou pela edição de alguma legislação. Acho que a criança deveria ser mais ouvida sempre, em que pese o Estatuto ter diversos artigos, né, falando da participação, artigo 87, 92, 112, 136, 141, 142, 155, que criam as condições para a participação da criança dentro do processo, dentro da sua proteção integral. Isso a gente não tem conseguido aplicar de uma forma efetiva, de uma forma como o legislador previu na época dos debates e na época da redação do Estatuto. Então, o meu temor é que a gente não cometa o erro de criar alguma coisa que, ao invés, uma boa ideia, que não dá o resultado esperado, né? Mas eu acho que o caminho é esse. Acho que os abrigos deveriam ter, qualquer um deveria ter assessoria de um advogado, acho que é fundamental, não só para a defesa dos interesses da criança, a própria constituição e regularidade das suas ações dentro daquilo que lhe compete, e também que ele possa, conhecendo a criança, conhecendo o sistema que é aplicado, ouvindo os técnicos da instituição, ouvindo a direção, vendo a coisa, ela possa ter um alcance efetivo daquilo que essa criança precisa, ou daquilo que ela deseja, desde que viável, né? E a gente possa, então, aprimorar o nosso trabalho dentro do sistema de justiça, elevando a qualidade da consideração daquilo que a criança e o adolescente desejam, e não nós adultos usando, eu não gosto dessa expressão, acho que é uma coisa muito perigosa, que é o melhor interesse da criança. Se a criança não diz qual é o seu interesse, nós adultos vamos estar escolhendo o futuro dela e não ela participando da construção do seu futuro. Então, eu tenho muita cautela, eu não gosto dessa frase, eu acho que
Nós temos dificuldade com nossos filhos, né, de saber ouvi-los e colocá-los no trilho, de fazer com que as coisas aconteçam, quanto mais uma criança que está acolhida com uma história de vida nem sempre bonita, nem sempre fácil, né? E a gente, nós aqui, classe média, com uma cultura elevada, decidindo o que é melhor para aquela criança, sem saber exatamente o que ela deseja, qual é a sua vontade. Eu dou um exemplo da minha família mesmo, família de classe média, bem colocada, não pessoal, primos, né? Todos universitários, e um desses meus primos gostava de dirigir caminhão. Ele passou a vida inteira sendo motorista de caminhão, viajando o Brasil inteiro, naquele tempo que era câmbio seco, direção não hidráulica. Imagino que era ser caminhoneiro naquela época, e ele foi feliz a vida inteira, não tendo um diploma universitário, mas dirigindo caminhão. E, com certeza, todo mundo sempre criticou esse meu primo, porque ele tinha as condições para ser um engenheiro, um médico, um arquiteto, um advogado, fosse lá o que fosse. Mas, com certeza, ele seria infeliz. Ele foi feliz dirigindo caminhão. Era uma das pessoas mais alegres que eu conheci. Feliz com aquilo. E, com certeza, para nós, ninguém, tendo condições de ter uma profissão mais reconhecida, diria que ele estava tomando o caminho certo e teria feito todos os esforços, como o pai dele fez, para que ele fosse outra coisa e não um motorista de caminhão, que é uma profissão super qualificada, super boa, como qualquer outra profissão, desde que a pessoa seja feliz. Então, eu tenho muita cautela com essa expressão que foi dita aqui, né, várias vezes, para que a gente não assuma o papel de semideuses ou deuses, né? De saber o que as crianças, os adolescentes querem. Eles querem o que eles querem e a gente deve respeitar. E para isso precisa ouvir e ter abertura para ouvir, né? Então, um advogado que consiga exercer essa função de ouvir, um corpo técnico que tenha essa capacidade, uma ONG que gerencia um abrigo, né? Um serviço de acolhimento, que tenha essa capacidade de ouvir e permitir que a pessoa escolha o seu rumo, desde que não seja criminalidade, obviamente, desde que não sejam coisas aéticas, amorais, que ele seja feliz escolhendo o futuro dele, né? É melhor uma pessoa com uma profissão que a gente não considera tão qualificada feliz do que alguém numa profissão qualificada infeliz. Ele não vai conseguir tocar a vida dele. Então, o que eu gostaria de dizer é, primeiro, existe possibilidade de intervenção de um advogado. Se essa intervenção for bem feita, essa intervenção vai colaborar dentro do sistema de justiça. Os poucos exemplos que eu conheço têm dado resultado. Penso que é uma discussão a ser feita com muita seriedade, para a gente não criar mais um monstrinho que vai dificultar ainda mais o já complexo processo dentro da vara da infância. Então, não sei se o meu tempo já está no limite, mas eu queria, então, agradecer a possibilidade de conversar com vocês, me colocar à disposição para qualquer dúvida e dizer que é uma discussão que deve ser tocada, doutor Hélio. Acho importante isso, acho que precisamos mesmo prestigiar a criança dentro do processo da infância e juventude. Obrigado pela atenção de todos. Agradeço, doutor Reinaldo, pela gentileza, pela disponibilidade e pelas palavras, né? É sempre um prazer muito grande ouvi-lo com tanta propriedade e com tanta vivência em relação à criança e adolescente, né? Eu me recordo muito, a coisa de 10, 11 anos atrás, um encontro que nós fizemos do HESP, né? Na fundação da Associação dos Grupos de Apoio à Adoção do Estado de São Paulo, em que o doutor trouxe justamente a preocupação em relação aos adolescentes, em relação a todas as crianças que são realmente os maiores prejudicados, né, dentro desse sistema como um todo. E essa sensibilidade certamente mostra bastante da sua índole, do seu caráter, da sua dedicação, que certamente trazem grandes frutos aí para toda a infância, né? É realmente um prazer muito grande ouvi-lo. Agora eu vou tomar a liberdade para passar a palavra para o querido amigo Ricardo, psicólogo, que vai fazer uma amarração aí em relação a tanta coisa
positiva e tanto que a gente está aprendendo na tarde de hoje. Ricardo, a palavra é sua. Olá a todos, muito bom estar aqui ouvindo tudo isso. Foram tantas coisas que eu não sei como é que eu vou amarrar tanta coisa boa, né? Você começou bem, o Hélio começou bem falando, fazendo a metáfora do carro. Pronto, já deu o tom de qual era a pauta que a gente teríamos para discutir. A Solange, como presidente de uma ONG há 20 anos, deu alguns toques das dificuldades que a gente teve e temos ainda nesse meio do caminho. Eu, como psicólogo, hoje acompanhando a equipe técnica do abrigo que nós temos, fazemos das Triplo Coração para, dentro do possível, doutor Reinaldo, e o senhor tem razão, temos que ter cuidado para não parecermos fazer o papel de semideuses, né? Nós sabemos o que é bom para a criança. Não, nem sempre, né? Conversando com a Solange sobre essa live, a gente estava discutindo e eu ouvi de um colega meu de fora perguntando para mim se sempre a gente faz isso. Falei, olha, a gente sempre faz isso, mas é claro que temos sempre o cuidado de conversar muito com a criança quando ela tem idade. Aí, esse meu amigo lembrou de um caso que nós tivemos há algum tempo atrás, de uma adoção de 2 irmãs. A família foi destituída e aí as 2 foram para já uma na época tinha 9 e a outra 11. Bom, apareceu um casal homoafetivo, pronto para adotar as 2 e foram fazer o namoro com as crianças. A mais velha, que tem alguma dificuldade, tem um desenvolvimento cognitivo significativo, foi a primeira a dizer, eu não quero ser adotada por homens, não quero. E aí os meninos, os adotantes, começaram a tentar ajudá-la a fazer, a gostar deles, levaram passear, só que ela foi uma vez sair com a irmã e com esse casal. Depois ela não quis mais, não os cumprimentavam quando ele vinha. Às vezes até subia para o andar de cima quando eles chegavam, né? Foi negando, enquanto a outra, sim, a outra mesmo vendo a possibilidade de já ter perdido os pais e se separar do irmão, ela queria ficar com esse casal, né? Gostou, foi amor à primeira vista. Já a mais velha, não. Então, nos 2 casos, discutindo com a vara da infância, discutindo com a equipe técnica, tivemos que focar aonde? Aí, de novo, doutor Reinaldo, vou repetir, no melhor interesse da criança. Nesse caso, era mesmo, né? A mais velha, não quero esse casal, e a outra, sim, eu quero esse casal. Foram tentados mais algumas vezes para saída, mas não teve condições. A mais nova foi adotada sim, e está feliz. A gente tem acompanhado, a gente faz esse caminho quando é possível de acompanhar. Graças a Deus, a nossa ONG tem o privilégio de, a grande maioria que adota as nossas crianças, ficam entrando em contato e fotografando momentos maravilhosos, como formatura, e mandam para a gente. Então, a gente acaba criando um vínculo também com quem adotou. Então, essa garota menor está adotada. Nesse caso, pronto, foi fácil seguir aí, ouvir, acho que a palavra aí é ter a escuta muito cautelosamente, explicando para a criança qual era a possibilidade se ela fosse adotada por esse casal. Eu não quero ser adotada por... Eu vou ser chula no comentário. Eu não quero ser adotada por gay. E ponto, né? Tá bom, ok. Quando se perguntava para por quê? Porque não, eu não quero. Eu quero um pai e uma mãe. Tá bom, ok. É claro que isso vai dificultar e está dificultando. Essa menina já foi para um namoro de um outro casal e acabou, de novo, ela não querendo esse casal. Chegou a sair de São Paulo, com autorização da juíza da vara da infância, foi com proposta de ficar uma semana lá passeando com o casal, numa cidade bem longe de São Paulo. Foi numa sexta-feira, uma
uma das nossas educadoras levou essa criança de ônibus, parece que foram 5 horas mais ou menos de viagem, se encontraram na rodoviária, ela entregou para o casal que assim estava esperando, com proposta de ficar uma semana. Na semana seguinte, era uma sexta, não deu outra. No final de semana, no sábado, no domingo a menina já teve um desentendimento com o pai, o pai mostrou as normas da casa, ela realmente não quis ficar, começou a chorar, começou a fazer um barulho lá, e o casal ficou assustado, mas queria continuar. E aí não teve jeito. A gente falou, vamos ver, hoje era domingo, vamos ver na segunda-feira, talvez passe. Não passou. Na segunda-feira, ela nem quis tomar café. Eu quero ir embora, e voltou. Né? Aí você vai dizer para mim, essa menina tinha 11 anos, você comentou comigo que ela tem algum desenvolvimento de ordem cognitiva, e mesmo assim vocês acataram a ordem, ou o que ela queria? Sim. Né? Porque essa garota, se a gente deixasse, ela realmente, talvez tenha, o casal, nesse aspecto, não tenha sido muito bem escolhido, penso eu. Né? E eu estou falando pelo Ricardo, não estou falando nem pela equipe técnica da ONG. Mas não deu certo. Né? Insistir que essa garota ficasse com esse casal teria problemas. Né? Possivelmente, de novo, íamos viver uma outra devolução. E para essa garota ia ficar pior. Bom, e assim foi. Né? Então, nós temos, sim, a criança, quando está institucionalizada, quando se fala de mãe, de família que está disfuncional, que é negligente, que às vezes é violenta, se você pergunta para a criança quer voltar com essa família, mesmo que fosse com brigas, mesmo que for dormindo embaixo da ponte. Né? Família o que ela quer, família o que ela conhece, e não quer se separar. Então, há de se fazer um trabalho psicológico longo, com cautela, e sempre escutando muito a criança. Nós fazemos isso com propriedade, continuamente, e as técnicas da vara da infância também, vez ou outra, vão lá, ouvem a criança. Né? E os juízes, graças a Deus, e aí eu incluo o senhor, doutor Reinaldo, né? Sempre tiveram um olhar para a criança e para a situação daquilo que nós colocávamos como relatórios e como situação. Né? Acho que isso é importante. Só há embate com equipe técnica, só há embate com o defensor público quando aquilo que a gente vê no dia a dia, relata nos relatórios no dia a dia, não são levados em conta. E porque quem cuida, enquanto as crianças estão com a gente, somos nós. Né? As educadoras, o olhar da equipe técnica, o olhar do gestor, do abrigo, enfim, e dos educadores de modo geral. Né? Acho, sim, que as crianças devem ser adotadas. Os processos, como o senhor disse, às vezes são morosos, demoram, existem algumas dificuldades. Penso eu, de novo, falando do advogado no abrigo, na presença do abrigo. É claro que algumas ONGs, e nós talvez não tenhamos condição financeira para incluir mais uma pessoa no nosso RH. Né? Temos o técnico, temos um gestor, temos técnicos, assistente social e psicóloga. Incluir mais um advogado não seria tão simples. Mas a prefeitura, as pessoas com quem nós temos convênio, disponibiliza algumas verbas para algumas coisas diferentes e disponibiliza uma verba, por exemplo, para horas técnicas. O que é isso? São horas para que se chame alguém de fora para treinar, para reforçar o trabalho dos nossos educadores. Ora, se a prefeitura disponibiliza uma verba para isso, também poderia disponibilizar uma verba não para 8 horas, não para uma carga horária de trabalho do advogado como a dos técnicos que nós temos, mas também para disponibilizar algumas horas, não sei quantas seriam, para que a gente pudesse ter um advogado. Né? E aí sim, nós escolheríamos que advogado ficaria com a gente. Né?
assim como selecionamos a equipe que dá treinamento, assim como selecionamos a equipe que o psicólogo, a assistente social, também iríamos selecionar um advogado para fazer tantas horas mensais e pronto, e dentro da casa, né? Voluntário não adianta, né? Porque os voluntários, os advogados podem ajudar sim, mas têm outras competências e nem sempre vão estar lá dentro do abrigo. A ideia era ter alguém em algumas horas, dia sim, dia não, quantas horas fossem, dentro, vivenciando, conversando com a equipe técnica, conversando com os gestores, ouvindo também, junto conosco, a família. Quando nós disséssemos, essa família não tem condição de ficar com essa criança. Essa família toda é disfuncional e não tem movimento para se recompor, por mais que façamos. Aí sempre tem alguém que diz, vou falar, pegar o gancho da Solange, não, nós temos que focar na saúde profissional, na saúde mental, na saúde dessa criança. Com relação à saúde mental, o doutor Reinaldo citou, o serviço público ligado à saúde, nós não temos psicólogos suficientes para atender nossas crianças. Temos que constantemente buscar uma rede de amigos que dispõem, durante a semana, algumas horas do seu atendimento psicológico para 1 ou 2 horas para 2 crianças do abrigo. Só que nem todo mundo faz isso, né? Nesse momento, por exemplo, a gente tem algumas crianças já destituídas, possivelmente vão para adoção, e estamos trabalhando essas crianças continuamente, internamente, para ver se a gente consegue amenizar o lance o medo de ir para uma outra família, porque acabou de ser destituída. A sua foi destituída. Estou falando de uma criança de 12 anos e uma criança de 8 anos, né? E essas crianças estavam prontas para começarem a terapia. Lamentavelmente veio a Covid. E essas pessoas estão atendendo as meninas, esses 2 meninos, por telefone ou por vídeo. Mas, mesmo assim, não é a mesma coisa, né? Terapia nem sempre é bom para quem faz, né? Tem gente que acha que terapia é chata. Criança é muito assim, né? Fazer por vídeo, claro que não vai funcionar, né? E psiquiatra, doutor, quando a gente vai cuidar das famílias, psiquiatria, então, se psicologia na rede pública é difícil conseguir, imagine psiquiatras, né? Não há, o senhor falou 6 meses, 4 meses, às vezes até mais, né? Então, nós temos um componente da comissão de adoção que fala muito isso, e eu gosto dessa fala aqui, o tempo da criança não é o nosso tempo, né? Se eu vou esperar uma mãe que vai fazer a primeira consulta daqui 6 meses na rede pública, essa criança vai ficar estacionada lá no abrigo durante 6 meses para a mãe começar a se restabelecer. E psiquiatra não é que nem farmacêutico. Vai lá, olha, eu estou com dor de cabeça, toma esse remédio que pronto, acabou, pode ir embora, já você vai sarar. Não é assim, né? Então, eu acho que tudo que foi dito aqui, doutor, e o senhor citou que talvez a ideia é boa, e é boa sim, e temos que tomar cuidado sim para não criarmos mais problemas. Por isso que a seleção do advogado tem que ser cautelosa para que ele não seja mais um a ter embates nas varas da infância, né? Então, porque as técnicas, a Solange, eu tive a sorte, e aliás, por isso que eu aceitei o convite da Solange, porque era uma advogada presidente de uma ONG. Muitas vezes, eu e a Solange tivemos, eu vou usar uma expressão chula, mas tivemos arranca-rabos na vara da infância, com o setor técnico, com o juiz, graças a Deus, volto a dizer, a gente nunca teve, mas tinha uma advogada à frente de uma ONG. Então, eu segui muito confortável, dentro do possível, é claro, nesses 20 anos. Então, doutor, eu acho que a gente realmente precisa pensar em políticas públicas que abarquem um maior cuidado desses processos que estão falando de institucionalização, né? Penso eu que falta-nos isso. Penso eu também, agora de uma maneira romântica, que nós poderíamos muito agora
depois de repensarmos a quantas andamos, graças a um vírus aí vindo, né? O que a gente está fazendo, como estão fazendo, será que estamos fazendo certo? E reticências, o que mais a gente pode fazer? A gente faz isso pessoalmente, né? Estamos fazendo isso, né? E acho que é um exercício que a gente tem que fazer hoje, cada um de nós, como cidadão, como ser humano. Estou fazendo certo? O que eu fiz, estou fazendo, e o que mais eu preciso fazer para ser melhor? Isso é de ser humano para todas as instâncias que cercam o planeta, né? E aí, minimizando todas as instâncias que cercam o acolhimento institucionalizado, né? Então, eu acho que eu não vou me estender mais, porque os senhores já falaram tão bem, Solange, doutor Reinaldo, o Hélio, já falaram muito, eu não vou me estender mais. Mas o que eu queria dizer é que, assim, os abrigos vão continuar fazendo. E, ingenuamente, lá atrás, quase 20 anos, eu tinha quase certeza que era o meu sonho, de que em 10 anos a gente não teria mais abrigos, né? Abrir para uma outra forma de acolher quem não tem condição da sua família. Seja de uma maneira de família acolhedora, seja de família... enfim, nós temos que também pensar nisso, porque a doutora fala isso, a Solange fala isso, e eu pego sempre o gancho dela e dizer isso para todo mundo. Abrigo não é lugar para ninguém. Tenha ele a idade que for. Aqui estamos falando de criança, mas não é lugar para ninguém, né? As crianças crescem com uma constituição frágil, bastante frágil emocionalmente, né? E aí, lá na frente, a gente não vai saber o que rola. Acho que é isso, gente. Eu não tenho mais o que fazer, para falar aqui. E agradeço muito a participação mesmo, tá bom? Obrigado a todos, obrigado aos que estiveram com a gente até agora, e obrigado o grupo aí, tá certo? Ricardo, agradeço de novo a participação, você, como sempre, pontuando de uma forma muito delicada justamente essa necessidade do olhar para a criança como um indivíduo, né? como um ser em desenvolvimento que merece sua atenção, e a peculiaridade de cada caso, né? Que não dá para a gente querer aplicar uma solução única como sendo uma solução matemática para resolver todos os problemas, principalmente atrelados à infância. Fazendo um apanhado geral, eu acho que tanto o ponto de vista da Solange como instituição, ponto de vista do Dr. Reinaldo como Tribunal de Justiça, e o ponto de vista do Ricardo, trazendo esse olhar psicológico, a gente percebe que existe, na verdade, grandes ganhos com a participação do advogado, com a possibilidade de participação do advogado, sendo que há também uma preocupação muito grande para que essa participação não se torne mais um entrave para que esse processo de acolhimento institucional se perpetue o mínimo de tempo possível, né? A porta dos abrigos ela é muito grande na entrada e muito pequena na saída, principalmente com o passar do tempo. Então, que realmente esses profissionais que eventualmente venham a atuar, seja por uma determinação legal, caso haja realmente uma modificação legislativa, ou seja pelas parcerias com as instituições de acolhimento, realmente talvez até como o próprio Ricardo sugeriu, com a utilização das horas técnicas, né, possíveis por conta dos convênios com as prefeituras, ou mesmo por participação em projetos sociais de advogados mesmo em voluntariado, a necessidade de uma boa capacitação desses profissionais para que eles sejam atores para que esse acolhimento aconteça durante o menor tempo possível, né? Que sejam pessoas sensíveis à questão daquela criança e não necessariamente a uma causa. Eu respeito muito a Defensoria Pública e a participação dela nos processos, mas eu me permito uma crítica, porque muitas das vezes, e isso eu trago inclusive como uma opinião pessoal minha, né? Eu, como pai adotivo, tenho 3 filhos adotivos, o meu processo de adoção demorou aí 7 anos para concretização, né, da instituição. A doutora Andréa Verotti também está participando, né, está assistindo a nossa live, foi a minha advogada nesse processo, e assim, foram 7 anos para que acontecesse a destituição, por conta dos inúmeros recursos processuais, inúmeras tentativas de revinculação em relação à família de origem, que já não se mostrava uma opção, né? Então fica a crítica. Eu entendo a questão da ideologia,
mas, na verdade, dentro do processo de acolhimento institucional, e eu não falo necessariamente para o sentido da destituição para o encaminhamento da adoção, mas também pelo sentido da própria reintegração familiar, quando o caso assim permitir, né, que é a primazia, né, é sempre a manutenção da vinculação de origem. E acho que é importante a gente trazer esse olhar não para o embate ideológico, de eu acredito que a família biológica sempre tem que ser privilegiada, ou eu acredito que a destituição sempre é o melhor caminho. Mas, na verdade, a sensibilidade desses atores dentro do cenário, como a gente tanto cobra dos magistrados, como a gente tanto cobra dos promotores, como a gente tanto cobra dos psicólogos, que isso também venha por parte dos advogados e dos defensores públicos, atuando como realmente atores dentro desse cenário protetivo de uma forma plena. Eu acho que essa é a grande lição, essa é a grande conversa que a gente que traz, né, justamente esse diálogo e essa conversa entre a gente. Eu acho que outro ponto muito importante para a gente colocar diz respeito justamente à questão desses atores envolvidos dentro do cenário como sendo talvez facilitadores, né? O Dr. Reinaldo e o Dr. Ricardo pontuaram para a gente justamente as dificuldades que são tidas no dia a dia em relação, por exemplo, à marcação de uma consulta com um psiquiatra, e muitas das vezes dentro da vara da infância e da juventude, você tem um juiz e um promotor que estão tão focados no cenário protetivo da criança abusada, da criança negligenciada, que aquela criança que já está em acolhimento, ela não está mais numa situação de vulnerabilidade que demande ou possibilite que esse juiz e esse promotor atuem de forma tão cautelosa, né, buscando justamente os meios jurídicos para assegurar esse atendimento prioritário. Talvez um advogado aí representando essa criança, né, e assumindo esse compromisso de representação dessa criança como um, entre aspas, tutor em relação à parte legal dessa criança, pudesse propor uma ação judicial para compelir que o Estado cumpra com a sua função. Né? Porque ali na Constituição Federal, quando a gente fala no 227, é claro que o legislador coloca pela primeira e única vez na Constituição Federal o termo absoluta prioridade. Né? E por prioridade absoluta significa que as políticas públicas e a sociedade e todos nós somos responsáveis por assegurar o direito dessa criança. E se há necessidade ao atendimento, e infelizmente não existe corpo técnico dentro do serviço público, que se nomeie às custas dos municípios psiquiatras particulares para fazer esse atendimento e assegurar que esse processo tenha uma durabilidade, né, um prazo razoável de durabilidade. É inadmissível que a gente imagine que uma criança permaneça dentro do acolhimento por 5 meses, por 1 ano, por 1 dia sequer, por uma ineficácia do Estado em propor um atendimento médico, né? Em propor um atendimento psicológico, em propor uma série de coisas. Em 2013, a gente teve uma movimentação do CNJ determinando a inclusão dentro do cenário, né, do setor técnico das varas da infância, em municípios com, acredito que acima de 200 mil habitantes, não tenho certeza, a participação do psicopedagogo, né, do psicopedagogo como mais um ator dentro do cenário para avaliar essa criança. E eu não conheço uma vara da infância ou um tribunal que tenha conseguido implementar isso por falta de recursos. Né? A gente entende que há aí uma questão de desequilíbrio nessa balança, mas na verdade cabe a nós, enquanto sociedade, cobrar justamente esse papel. E talvez nesse ponto a participação do advogado como mais um ator dentro desse cenário possa possibilitar justamente essa movimentação. Né? Muitas das vezes eu percebo que, e assim, aí vem da própria militância, né, de vara de infância, que quando o advogado entra, por exemplo, num processo em que ele não é necessário, como, por exemplo, numa habilitação à adoção, muitas das vezes isso provoca um descontentamento por parte de alguns atores, não necessariamente de juízes e promotores, mas setores técnicos, e muitas das vezes as pessoas acabam questionando, mas por que você contratou um advogado se não precisava? Né? Quando, na verdade, eu acho que o advogado ele tem que entrar como mais um facilitador. Eu brigo muito por isso dentro da comissão, né? Nós da comissão brigamos muito para essa conscientização desses advogados, desses defensores públicos e de toda a sociedade como atores dentro desse cenário protetivo. E acho que essa é a grande lição que eu trago e que eu busco com a minha fala trazer para engrandecer esse debate, né? Que realmente a gente tenha condições de olhar para a criança como um titular do direito.
né? Porque essa criança ela vai virar adolescente, ela vai virar adulto, e não me vem outra frase que não a de um vídeo promovido pelo CNJ, né? O que o destino me mandaram, um vídeo gravado no final dos anos 90, começo dos anos 2000, quando perguntam para uma criança o que ela quer ser quando crescer. E ela responde justamente o título desse vídeo, que é o que o destino me mandar. Hoje todos nós estamos aqui, hoje os 97 participantes desse webinário, por um sonho, né? Seja galgar conhecimento para conseguir um engrandecimento pessoal, seja o sonho de conseguir um emprego, seja um sonho de conquistar um casamento, constituir uma família, atingir o sucesso profissional. Nós vivemos os nossos sonhos. E perceber uma criança que não tem sonhos é o homicídio da alma dessa criança, né? Essa criança já morreu e ela está ali simplesmente engrandecendo números de fila, esperando o que o destino mandá-la, né? E isso é muito triste. A opacidade do olhar dessa criança, eu acho que é o que me motiva todos os dias a levantar e continuar insistindo para que essas crianças tenham vozes, né? E eu acredito bastante que a participação do advogado dentro desse cenário pode trazer essa voz. Não que o Ministério Público não traga, não que o juiz não traga, não que o setor técnico não traga. Mas eu acho que mais alguém para gritar por essa criança e falar, olha, eu estou aqui, eu preciso sair dessa situação, é fundamental e eu acho que é essencial. Eu vou abrir aqui as perguntas. Foram poucas perguntas, né? A gente já respondeu algumas, a Solange respondeu algumas no começo. Alguns comentários também, né? A nossa colega Rosana, da comissão, Rosana Silva, dizendo que é necessário também que seja explicado que quando inviável a reinserção familiar, a preparação dessa criança para uma família substituta, ela passa por um luto, né? Para que dentro desse luto ela vivencie essa perda das suas origens. Eu não sei se o Ricardo quer complementar alguma coisa em relação a essa afirmação da Rosana, mas é realmente um momento muito importante, né, para que essa criança ou esse adolescente esteja preparado para a constituição de um novo vínculo saudável, né, Ricardo? Você consegue complementar um pouco para a gente em relação a isso? Sim, Hélio, e a Rosana tem razão, né? Isso é feito, né? Isso é feito justamente para que a gente possa ter um terreno sereno, o máximo possível, para que essa criança aceite lá na frente uma nova família, né? Nós estamos fazendo isso, eu citei na minha fala, penso eu, que citei isso, nós estamos fazendo isso com uma duplinha de irmãos, né? Que perderam a família e que estão e que não é fácil, não. Recentemente, um deles fez aniversário e eles não podem mais receber a família de origem e tampouco falar por telefone ou por qualquer seja outro meio. E o menino veio falar, olha, eu vou fazer aniversário. Sempre que eu falo esse assunto, eu me comovo, porque ele perguntou se mesmo no aniversário dele, ele não poderia falar com o irmão dele pelo Face. E aí complica. Então, Rosana, realmente a gente trabalha esse luto e quando a gente percebe que a coisa está mais suave, esse luto já está praticamente configurado, já conseguiu se abrir para outros caminhos, aí sim a gente parte para seguir diferente. Viu? Obrigado pela colocação, mas esse cuidado, sim, bem lembrado, esse cuidado, todos os abrigos devem fazer e fazem, tenha certeza disso, tá bom? Legal. A Deise, até complementando, Ricardo, nem desliga o microfone que você está solicitado aqui. A Deise, ela falou, ela menciona que a participação do psicólogo é de suma importância para a colaboração na eficácia dessa reintegração e do convívio familiar, né? Acho que vem bem de encontro à sua última fala, né? Justamente a participação do advogado dentro desse processo, assim, a participação do psicólogo é extremamente necessária justamente para que esses vínculos se solidifiquem, né? Seja a reintegração, seja a destituição do poder familiar e a constituição do novo vínculo, né? Eu acho que isso é bem importante, né, Ricardo? E assim, todo o nosso reconhecimento na sua pessoa,
a todos os psicólogos que atuam, sejam pelas instituições, sejam pelo judiciário. São pessoas abnegadas e que doam a vida de vocês para trazer essa voz e esse sentimento. Tá? Muito obrigado, Ricardo. Não tem que agradecer. Obrigado, Hélio. A Bruna Trenti, ela comentou que os estagiários de direito também são uma opção, né? Realmente existe a previsão legal dentro do convênio da Defensoria Pública e do Estatuto da Advocacia que os estagiários de direito de último ano, sob supervisão de um advogado, podem representar os pobres na acepção jurídica do termo, né? Então, realmente é uma opção. Inclusive, eu acho que seria algo bastante interessante. A Fabiana menciona que a constelação familiar também é uma ajuda espetacular. A gente tem tido, né, doutor Reinaldo, grandes opções, né, e grandes resultados com a questão da constelação familiar como pacificadora de conflitos. Não sei se o doutor quer mencionar alguma coisa nesse sentido ou se realmente fica só por esse meu comentário. E aproveitando também agora, passando já a palavra para o Dr. Reinaldo com mais uma pergunta, a doutora Marília Golfieri, nossa vice-presidente da comissão, ela menciona o seguinte: Dr. Reinaldo, obrigado pela troca. Assim como ocorreu no caso das creches, com o estabelecimento de um comitê interdisciplinar para controle de vagas em São Paulo, com a participação do judiciário, o senhor acredita que seria possível e adequado criar um controle de casos de acolhimento? Então, assim, montar um comitê gestor com a participação da sociedade civil, poder judiciário, representantes dos acolhimentos, para avaliar os casos de acolhimento institucional. Eu passo a palavra para o Dr. Reinaldo para justamente se posicionar, se houver a possibilidade desse posicionamento. Bom, são situações diferentes, né? Esse comitê que foi formado na Coordenadoria da Infância, ele foi formado para auxiliar no cumprimento de uma decisão do tribunal com relação à criação de vagas para creche, né? Então, na verdade, ele é um instrumento de controle de uma decisão judicial. Fazer um controle sem um controle do trabalho que é executado pelo Poder Executivo, ou seja, pela Prefeitura, que é responsável pelos serviços de acolhimento, eu acho que é bastante difícil, né? Eu acho que reavaliar o trabalho que é feito pela Prefeitura e pelas conveniadas, eu não sei até que ponto isso pode gerar mais conflito do que solução. Controle de vaga é uma coisa material, precisa ter vaga. Essa comissão já extrapolou do mero número de vagas para a qualidade do ensino ou a qualidade do serviço na primeira infância, né, com relação às creches e ao ensino fundamental. Mas tudo com lastro em uma decisão do Tribunal de Justiça, judicial, né? Agora, criar um sistema de controle do serviço prestado pelas ONGs e pela Prefeitura, eu não sei até que ponto a gente poderia obter grandes avanços, mas é uma ideia. Eu tenho medo um pouco, porque a gente vai passar mesmo que sem qualquer força executiva, né, mas a gente vai passar a fazer um controle de entidades que não devem nada, entre aspas, para a gente, que devem para a Prefeitura, e a Prefeitura é que deve para a gente, né? Então, mas sempre é bom ter quem controle, né? Mas eu acho que a gente precisa ter um pouco de cautela para que não crie sistemas que, ao invés de auxiliar, acabem embotando o serviço que é prestado. A gente sabe das dificuldades das ONGs, né? Da parte financeira, a rotatividade dos trabalhadores, que é um grandíssimo problema. As crianças, quando se vinculam, elas perdem a vinculação, porque o trabalhador acaba indo para outra ONG, para outro trabalho, porque os salários não são muito atrativos, né? Então, acho que a gente tem, talvez, alguma outra forma, uma comissão que possa pleitear um conveniamento diferente, não sei, mas eu me preocupo com a ingerência que uma comissão dessa ou a efetividade que ela possa ter. Doutora Maria, as pessoas se reúnem.
A doutora Marília complementou a pergunta, dizendo que, na verdade, o questionamento dela não seria nem como porta de entrada, né? Seria no caso de acolhimentos que ultrapassem os 18 meses, né? Como o ECA prevê essa questão do período máximo de acolhimento. Então, que esse comitê interdisciplinar pudesse avaliar o caso de acolhimento prolongado, no sentido de controle do próprio judiciário e dos atores fugentes do processo, para que se mapear qual a razão desses processos se ultrapassam no tempo. Olha, eu posso dizer que esse trabalho já é feito pelo Judiciário, pela Coordenadoria da Infância, mas o grande problema que a gente tem é que a atividade de desacolhimento, de destituição ou de reintegração, ela é jurisdicional e um órgão externo, nem o CNJ, pode interferir nesse tipo de coisa. Então, eu acho que é uma comissão que pode pretender uma ingerência que ela não vai ter possibilidade, que é a de interferir no sistema, na independência do juiz de fazer o seu trabalho. Eu acho que é uma coisa complicada e perigosa. Acho que isso pode ser feito, eventualmente em parceria, conversar com a prefeitura, fazer uma parceria para que essa comissão possa auxiliar na análise dos casos. Hoje, praticamente todos os abrigos são SAICAs, né, o Serviço de Acolhimento, estão todos conveniados. Quando eu comecei a conhecer o ABCD, a maioria era não conveniado, todos andavam pelas próprias pernas. Mas esse trabalho pode ser feito junto à prefeitura, aí ela tem autonomia, porque os abrigos são conveniados, e aí ingressar dentro do judiciário com soluções, né? Olha, faz um parecer conclusivo e cobra daí a efetivação de uma decisão por parte do judiciário. Mas eu acho que uma comissão que pretenda entrar em contato com o judiciário para cobrar certo tipo de coisa vai dar problema. Eu acho que não é produtivo. Opinião minha. Entendi. Doutora, agradeço. Eu tenho mais uma última pergunta da doutora Cecília Coimbra. Tá? Ela traz um desabafo de uma psicóloga judiciária, dizendo que houve um acolhimento de um bebê, né, que tem 6 meses de acolhimento, e que desde o nascimento, né, tem 6 meses de vida e 6 meses de acolhimento. E que toda a parte procedural para a destituição do poder familiar já se concretizou aí há mais de um mês, há praticamente 2 meses. E que o processo seguiu para a conclusão, mesmo com as cobranças, não há uma movimentação por parte do judiciário em relação à avaliação desse pedido. Tá? Então já houve o estudo, já houve toda a manifestação, inclusive ministerial, e que esse processo ele segue na conclusão. Então a pergunta da doutora Cecília é como seria possível assegurar que houvesse uma demora aí plausível em relação à apreciação dessa situação, uma vez que a gente sabe aí os nefastos, inclusive existe, perdão, até me colocando de uma forma melhor, existe um estudo técnico por parte do Instituto Fazendo História que ele aprofunda justamente a situação do acolhimento institucional na primeira infância, mostrando que há um déficit cognitivo diário, né, uma perda diária em relação ao acolhimento prolongado. E como que o advogado, ou mesmo essa técnica, ou mesmo os demais atores poderiam fazer para fazer valer o direito dessa criança de ter um mínimo de tempo aí em relação ao acolhimento e assegurar que essa movimentação aconteça, doutor? Não ficou muito claro para mim, Hélio, se já houve a destituição ou se está conclusos Está em conclusos sentenciamento. Desde 11 de março. Desde 11 de março. Nós pegamos aí a época da pandemia, o trabalho externo demorou um pouco para pegar no breu. Eu não sei se o advogado ou o próprio abrigo atravessou uma petição para o juiz pedindo sentenciamento, esse tipo de situação. Eu acho que aí a ideia de um advogado defender o interesse da criança poderia ajudar, porque ele tem o jus postulante, né? Agora, o próprio abrigo pode, eventualmente, pedir se já houve uma solução para o problema, se essa criança já está, se ele pode começar a preparar, claro que uma criança de 3 meses não tem como preparar para uma família substituta, né? Mas
pedindo ao juiz, né, para que ele tenha que agilize um pouco, que a criança está sendo prejudicada e qual seja a decisão de destituir ou não, mas ela precisa de uma definição. Acho que nessa hora o abrigo pode, porque ele é o curador, ele é o guardião dessa criança para isso, ou pode, por vias outras, pedir para que se inicie o trabalho de busca de famílias que pretendam, que possam ser chamadas pelo cadastro para adoção dessa criança. Seriam meios que um advogado teria muito mais facilidade do que um gerente ou um diretor de serviço de acolhimento. Mas acho que dá para chegar no juiz um pedido desses. É processo novo, vai estar tudo digital, o juiz, em tese, poderia fazer. A gente está tendo algum problema, e não é desculpa, mas uma compreensão, às vezes, por causa da pandemia, né? Que o serviço remoto não é tão simples como aparenta, né? Você não tem o controle do cartório, se o cartório não junta, você não está tendo acesso, não está vendo. Então, mas, de qualquer forma, eu acho que cutucar vale a pena, cutucar educadamente, sempre com aquela galhardia do advogado, né? De pedir, solicitar, que seja visto. Acho que um abrigo, se não tem um advogado no processo ainda, né? Só é o Ministério Público e a família já saiu, ela não tem interesse em que seja destituída, mas talvez uma conversa com o promotor para ele atravessar um pedido, né, para que seja sentenciado, uma vez que a criança está sendo prejudicada com a permanência prolongada no abrigo. É o que dá para fazer. Perfeito. Penso eu. Claro que a outra agradeço, poderia entrar com uma representação contra o juiz, mas eu acho que isso é contraproducente quando a gente não sabe efetivamente o que está acontecendo dentro do serviço daquela vara. Eu agradeço, doutor. Ontem eu tive a oportunidade pela primeira vez de despachar virtualmente como magistrado do Central, da Vara de Família. E assim, eu falo que foi uma experiência interessante, porque muitas das vezes a gente também, do outro lado, a gente tem a pressa de ver o processo andar, e em um determinado momento desse despacho, a juíza me colocou falando, olha, para mim também está difícil, né? Eu também estou tendo que lavar a roupa em casa, eu também tenho que fazer o mercado no horário certo, eu também tenho que cuidar do homeschooling dos meus filhos. E é verdade, né? O que a gente está vivenciando realmente, eu acho que é um momento de especial atenção, né? Perfeito. Eu vou abrir a palavra para Solange, então, Solange, para suas considerações finais. Depois eu passo para o Ricardo e depois para o Dr. Reinaldo também, para a gente conseguir encerrar. Estamos encaminhando para o nosso encerramento. Vamos lá, Solange, a palavra é sua. Foi muito bom participar dessa palestra, desse encontro com vocês, de poder expor alguma coisa, mínima que fosse, né, do que é uma casa de acolhimento, do que fazemos, de como a gente vivencia essas crianças, como é feito essa passagem dessas crianças para outro local, não é fácil, para outra família. E eu só quero agradecer e que um dia a gente possa continuar com outras. E estamos abertos a qualquer coisa, queira nos conhecer, é só ir lá. É só ir lá, ABCD Nossa Casa. Vocês acham no site, tá bom? Beijo a todos e obrigada. Muito obrigado, viu, Solange, pelo esforço e por toda a dedicação sempre com a causa da infância. Doutor Reinaldo, a palavra é sua. Bom, eu queria da mesma forma agradecer a possibilidade de ter esse bate-papo aqui, essa conversa que foi muito, acho que, produtiva, né? Acho que toda vez que a gente se reúne com várias áreas, mesmo que seja dentro do sistema de justiça, mas em posições diferentes dentro da mesa, né? É interessante, um grande aprendizado. Queria só dizer para a doutora Solange que até hoje eu tenho a caneca do ABCD que a senhora me deu de presente numa das visitas. Mais de 20 anos já, hein? Queria agradecer ao doutor Hélio, amigo de longa data aí, já tivemos
várias vezes juntos, amigavelmente e não tão amigavelmente, né, doutora? Mas hoje eu acho que eu posso lhe considerar um grande amigo meu, um grande lutador na área da infância e juventude. E o doutor Ricardo sempre prestigiou e sempre deu grande impulso ao trabalho dentro dos abrigos na área técnica, né, que é um trabalho incansável e muito difícil. Eu agradeço a paciência de quem nos ouviu aqui, ou melhor, de quem me ouviu, dizendo que eu fico à disposição para o que for preciso, algum contato, alguma coisa, sempre eu estou às ordens através da Coordenadoria da Infância. Obrigado a todos. Perfeito, agradeço. Doutor Ricardo, a palavra é sua. Bom, eu quero agradecer aí a doutora Mônica, que é a nossa presidente da comissão, a você, Hélio, obrigado por estar acompanhando também o nosso trabalho também lá na BCD. A doutora Solange, por ser amiga e parceira nessa loucura. E o doutor Reinaldo, assim, fiquei muito feliz. Eu sabia que o senhor não esqueceu da BCD e possivelmente a canequinha deve ser igual essa que eu estou tomando a minha vida. Fazendo propaganda de novo. E é claro que eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou essa live. E estou feliz porque, apesar desse contexto que a gente está hoje, nós temos essa oportunidade de ter voz expandida através dessas lives, né? Então, eu acho que nada acontece por acaso, né? Quem sabe essas coisas que nós dissemos aqui não vai reverberar para coisas muito positivas que vêm por aí. Então, obrigado, boa tarde a todos e até uma outra vez. Agradeço, Ricardo, agradeço ao Dr. Reinaldo, agradeço a Solange. Foi muito bom dividir com vocês essa mesa. Dr. Reinaldo, os embates da vida jurídica, eles fazem parte da relação advogado-juiz, mas certamente a amizade, o respeito e o carinho sempre permanecem. Eu queria agradecer a doutora Mônica, presidente da comissão, queria agradecer ao nosso presidente da OAB seccional, por essa oportunidade, por esse espaço, sempre em prol do engrandecimento das questões não somente relacionadas à adoção, né, nossa matéria máter da comissão, mas nesse momento também pensando nas crianças e adolescentes acolhidos institucionalmente de uma forma plena, né, para que a gente consiga realmente trabalhar pelo melhor interesse da criança, com perdão da colocação, doutor Reinaldo, mas a gente sempre fala dessa forma e a gente não consegue fugir dessa máxima, né, que nos direciona. Eu queria agradecer a todos, dizer que é um prazer. Encerro agora esse nosso encontro, convidando a todos para acompanharem. Acredito que vai ficar disponibilizado no YouTube essa conversa na página da Ordem dos Advogados. Estou à disposição de todos. Tá bom? Muito obrigado. Agradeço a todos. Tenham todos uma boa tarde. Tchau, tchau.